Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu já fiz 3 vídeos sobre a Itapemirim Linhas Aéreas. O primeiro lá em dezembro de 2020 ainda, informando que uma nova companhia aérea ia voar pelo Brasil e ia gerar em tese concorrência. Um segundo, mostrando o primeiro voo da ITA em Salvador. Primeiro voo que ainda era um voo de teste, ainda era um voo, na verdade, de obtenção de licenças, era um voo de aprovação pela ANAC. E um terceiro vídeo que foi o batismo da ITA em Salvador, o primeiro voo comercial da ITA em Salvador. Naquela época, todos tínhamos a esperança de que estava surgindo uma empresa aérea para concorrer, aumentar a concorrência entre Gol, Latam e Azul e quem sabe baixar os preços das passagens aéreas e elevar a qualidade, algo que a concorrência em tese sempre faz. Mas será que era uma esperança real? Era uma esperança bem fundamentada? Ou na verdade era só uma vontade nossa de que isso acontecesse? Eu digo isso porque já havia alguns sinais de que talvez isso não desse certo. E parece que de fato essa esperança foi pro saco junto com o futuro da ITA. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, meus bigodudos queridos. Para quem não sabe ainda, eu sou o Vitor Ramos e esse é o canal Café com Bigode, um canal que a gente fala tudo sobre viagens e, inclusive, sobre aviação, que também é uma de minhas paixões. Então, se te interessa ver dicas de destinos, ver dicas de companhias aéreas, de novas companhias aéreas, como foi o caso dos vídeos que eu fiz da ITA, e de tudo que envolve viagens, esse é o canal certo para você, então te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Pois bem, pessoal, o primeiro vídeo da ITA que eu fiz aqui no canal em dezembro de 2020, falando de como ela estava se estruturando para criar uma companhia aérea, eu mencionei também que a Itapemirim, que o grupo Itapemirim, que é o dono da ITA, estava em recuperação judicial e estava com muitos problemas trabalhistas, de débitos, enfim, uma dívida aí que superava os bilhões de reais. E isso foi algo que também foi comentado por muita gente nos comentários dos vídeos que foram feitos sobre a ITA, inclusive ex-funcionários da ITA reclamando de não ter recebido os valores que eram devidos a eles, enfim, muita gente realmente reclamando, o que já era um sinal de problemas futuros por vir. Na ocasião, até em resposta a esses comentários, eu cheguei a dizer que a minha opinião era de que a ITA estava tentando utilizar a criação dessa empresa aérea como uma forma de salvar os seus negócios. Uma das formas, talvez uma das tentativas. Mas quem acompanha a aviação sabe que se tem uma coisa que a aviação não foi feita para, é para salvar empresas, muito menos para salvar empresas em dificuldades financeiras. E isso porque a aviação é um negócio extremamente difícil. Mas é muito difícil de ser lucrativo. Qualquer pequena coisinha que saia do mundo ideal gera imensos problemas para as empresas. Isso pode ser o valor do petróleo, o valor do combustível, uma pandemia, obviamente, o 11 de setembro, a crise financeira de 2008, uma redução de viagens de negócios, qualquer coisa que influencie na movimentação das pessoas ou na renda das pessoas impacta fortemente as companhias aéreas. Então, se a ITA realmente tentou utilizar uma companhia aérea para salvar seus negócios, ela pode ter, na verdade, aumentado o buraco nos seus negócios. E esses problemas realmente não são novos. Como eu falei, até nos comentários dos vídeos que eu fiz, quase que diariamente, depois que a ITA começou a operar, surgiam comentários de pessoas dizendo que os voos estavam atrasados, que o serviço não estava bom. O site deles era realmente bem ruim, pelo menos no início. E também notícias de salários atrasados, plano de saúde dos funcionários suspenso, algumas informações que geravam muita desconfiança, como por exemplo, eles divulgavam dados de passageiros transportados, enfim, dados estatísticos de sua operação que não condiziam com a realidade, eram desconectados, inclusive, com as informações que a ANAC, por exemplo, tinha. E mais recentemente, surgiram também notícias de dívidas com fornecedores e atrasos constantes e muitos cancelamentos imprevistos ou não programados de voos. Tudo isso, para quem acompanha a aviação, sabe que é um sinal claro de que a empresa, qualquer que seja, nesse caso a ITA, está em situação financeira muito grave, muito ruim. É o sinal que a gente viu, por exemplo, mais recentemente com a Avianca. Quando ela começou a passar por esse tipo de situação, não teve jeito, rapidamente entrou em RJ e foi à falência. Lembrando que eu estou falando aqui da Avianca Brasil. Segundo o presidente da ITA, o Sidney Piva, um dos motivos que levou a essa dificuldade, que ele ainda tem esperança de contornar, é a falta do investimento de 500 milhões de dólares que estava previsto, segundo ele, garantido na época, por um fundo árabe. Eu mencionei também esse investimento
lá no vídeo de dezembro de 2020, porque o Sidney Piva havia dito que esse investimento estava garantido e, pelo visto, não estava. E se era difícil a ITA entrar com força no mercado aéreo nacional com 500 milhões de dólares de um fundo árabe para investir, imaginem-se. Para piorar a situação da ITA, ela ainda está envolvida em diversas coisas meio obscuras. Enquanto os funcionários estão sem receber, enquanto os passageiros não estão sendo transportados, há notícias de que o Sidney Piva abriu uma empresa no Reino Unido chamada SS Space Capital Group em valor próximo a 1 bilhão de libras, ou quase 6 bilhões de reais. O valor é de 785 milhões de libras, bem perto de 1 bilhão. Diante dessa situação, até a ANAC já divulgou um comunicado em que recomenda que os passageiros com voos que ocorrem a partir do sábado, dia 18, não se dirijam aos aeroportos antes de contatar a empresa aérea. A Itapemirim, por sua vez, divulgou um outro comunicado em que disse que, por iniciativa própria, suspendeu temporariamente as operações de sua companhia aérea, a ITA, na noite da sexta-feira, dia 17, para que ocorresse uma reestruturação interna e que a decisão teria ocorrido por necessidade de ajustes operacionais. O fato é que a gente sabe que empresas aéreas que chegam nesse ponto dificilmente retornam, até porque o avião foi feito para voar. A empresa aérea só ganha dinheiro enquanto o avião está voando. Aviões parados geram imensos prejuízos às companhias aéreas. Então não faz sentido a ITA parar todos os seus aviões no início da sua operação simplesmente para reestruturar alguma coisa. No mínimo, isso demonstraria um péssimo planejamento, inclusive de malha aérea, de frota e de muitas outras coisas. E de qualquer forma, geraria prejuízo, como deve estar gerando e bastante. Assim, parece sim que a gente está vendo o fim precoce da ITA, o que é uma pena, já que eles no início conseguiram despertar a curiosidade e até a vontade das pessoas de voar de ITA, inclusive por ter um belíssimo avião, uma belíssima pintura, que certamente chama a atenção dos entusiastas da aviação, como eu, mas que foi rapidamente destruído com um serviço mal prestado e de baixíssima confiabilidade. Não há avião bonito que sustente uma empresa aérea funcionando dessa forma. E tudo isso vai ter muito impacto em diversos passageiros, já que ainda há 1.650 voos da ITA programados para ocorrer, quanto aos quais já foram vendidas passagens, né? Então, várias pessoas ainda vão ser impactadas ao longo do tempo se a ITA não retomar as operações normais muito rapidamente, o que eu particularmente agora acho muito improvável, por tudo que já falei nesse vídeo. Sobre esse assunto dos direitos das pessoas que vão ser prejudicadas por essa operação e por uma possível interrupção definitiva das operações da ITA, eu vou fazer um vídeo no canal do meu escritório de advocacia. Se você tiver interesse em ver, eu vou deixar aqui em cima e na descrição o link do canal do escritório, porque vai ser um vídeo mais técnico e que eu não vou trazer aqui neste canal. Mas e aí, você chegou a voar de ITA? Qual foi sua experiência com a ITA? Foi positiva, foi negativa? Você está triste, está feliz de a ITA estar nessa situação, está acabando? Eu digo está feliz porque tem gente que realmente já era um crítico, já estava até indignado com a ITA criando uma empresa aérea e agora pode estar até satisfeito de ver que ela não foi para frente. Eu acho que eu torci bastante para ela ir para frente mesmo desconfiado, porque seria bom para a aviação e seria bom inclusive para as pessoas que são credoras da ITA, já que se a aviação desse certo, desse dinheiro, gerasse um fluxo de caixa ali para o grupo Itapemirim, as pessoas que são credoras dela talvez tivessem esperança de receber. Sem a ITA e com mais dívidas, talvez isso fique mais difícil ainda. Então deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a passagem da ITA pela aviação brasileira, se você acha inclusive que ela vai continuar e vai se recuperar ou não. Um abraço e até a próxima viagem.